A manhã em Xangai começou como qualquer outra, mas ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, a cidade inteira, e logo depois todo o país, seria abalado por um escândalo capaz de mudar totalmente a percepção pública sobre duas das figuras mais queridas do entretenimento chinês. Nos corredores silenciosos da Shanghai Film Academy, rumores começaram a se espalhar rapidamente, carregados de choque e incredulidade. "Você viu isso? Não pode ser verdade. É real?" Eram frases repetidas a cada esquina. Bastou um único post de um blog de celebridades para incendiar as redes sociais. Documentos, fotos e mensagens sugeriam que Yulong e Yang Meimei eram pais de uma criança secreta de 3 anos. O impacto foi imediato. A plataforma Weibo entrou em colapso com o volume de buscas e compartilhamentos. O nome dos dois passou de simples tendência para o topo das discussões nacionais em questão de minutos, ultrapassando notícias econômicas, eventos culturais e até manchetes sobre viagens e festivais. Para muitos, a revelação era tão grandiosa que parecia impossível. Como ninguém desconfiou disso antes? Como duas estrelas de grande visibilidade conseguiram esconder algo tão íntimo e ao mesmo tempo tão monumental? A história, porém, começara muito antes, especificamente em Gideon World Studios, maior complexo cinematográfico da Ásia, onde Yulong e Yang Meimei trabalharam juntos em uma produção de alto orçamento. Era verão, e a rotina intensa de gravações aproximou os dois. Primeiro por camaradagem, depois por longas conversas nos intervalos, e, aos poucos, por um vínculo emocional que transcendeu a ficção. Mas esse amor floresceu num terreno proibido. Na época, tanto Yulong quanto Meimei estavam presos a cláusulas contratuais severas. Suas agências proibiam estritamente relacionamentos românticos durante períodos de gravações e promoções. Para Yang Meimei, que ainda consolidava sua carreira, o romantismo público era visto como ameaça à sua imagem pura. Já Yulong estava prestes a protagonizar o maior drama de sua carreira. Ele era a aposta de ouro do estúdio. Para as empresas envolvidas, qualquer desvio poderia custar milhões. Foi justamente nesse cenário tenso que Yang Meimei descobriu que estava grávida. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Meimei, jovem e aterrorizada, viu seu mundo virar de cabeça para baixo. Yulong tentou ajudá-la, mas ambos sabiam que não tinham liberdade para assumir publicamente a situação. Seus contratos previam penalidades gigantescas por comportamento que prejudicasse a imagem pública, multas tão altas que poderiam arruinar suas vidas. A agência de Meimei ainda acrescentou uma ameaça cruel: se ela assumisse o relacionamento, perderia todos os contratos em andamento. Solução? Silêncio absoluto. Meimei desapareceu repentinamente da mídia. Revistas questionaram o sumiço dela, mas aceitaram a justificativa oficial: problemas de saúde. A verdade era muito mais profunda. Ela retornou secretamente para Chongqing, sua cidade natal, onde poderia viver longe da curiosidade da imprensa e dar à luz discretamente. O parto ocorreu em um pequeno hospital de bairro usando identidade parcialmente oculta. O bebê, um menino, passou a viver com uma tia próxima, longe de qualquer exposição. Enquanto isso, Yulong enfrentava seus próprios demônios. Ele continuou trabalhando em Xangai e Pequim, participando de entrevistas, recebendo prêmios, sorrindo para câmeras. Por trás daquela aparência tranquila havia um homem em pedaços. Ele visitava Chongqing em segredo. Enviava dinheiro por contas discretas e vivia com medo de ser descoberto. Por diversas vezes foi fotografado em aeroportos, mas as imagens curiosamente sumiam da internet em poucas horas. As agências sabiam exatamente o que estavam apagando. Tudo parecia controlado. Até o vazamento. O escândalo foi detonador de uma vingança. Funcionário demitido da agência de Yulong decidiu se vingar, revelando arquivos confidenciais. Em plena noite, ele publicou um suposto registro de nascimento, fotos de Yang Meimei segurando uma criança pequena em Chongqing e trechos de conversas internas que confirmavam que a agência acobertava o caso há anos. A internet explodiu. Xangai virou um caos. Pequim se preparava para uma coletiva urgente. Em Chongqing,
Jornalistas cercavam a entrada da casa da tia de Mei, enquanto a atriz tentava proteger a criança envolta em um cobertor. Houve quem se revoltasse. Fomos enganados. Eles mentiram por anos. E quem se comovesse. Se eu estivesse no lugar dela, faria o mesmo. Só queriam proteger um bebê. No meio desse turbilhão, Yulong embarcou às pressas em um voo de Xangai para Pequim. Suas mãos tremiam. O país inteiro aguardava sua palavra. O futuro dele, de Mei e da criança dependia daquele momento. E assim se encerrou o primeiro capítulo dessa revelação, uma verdade poderosa demais para permanecer oculta. Yulong diria diante de milhões de pessoas. A sala de imprensa em Pequim estava lotada quando Yulong finalmente apareceu. Câmeras piscavam incessantemente. Repórteres se acotovelavam em busca de espaço e o ar estava carregado de tensão. Ele caminhou devagar até o púlpito, com as mãos entrelaçadas e o olhar profundamente cansado. Quando parou diante dos microfones, o país inteiro prendeu a respiração. Sim. O que vocês viram é verdade. Foi como ouvir o som de vidro quebrando. A confirmação de Yulong trouxe uma onda imediata de murmúrios, digitações frenéticas e expressões de choque. Com a voz tremendo, ele continuou: a criança é meu filho. Nosso filho. E eu falhei. Falhei em protegê-lo. Explicou tudo: as cláusulas abusivas, as ameaças implícitas das agências, o medo de destruir as carreiras de ambos e o desespero ao ver Mei enfrentando a gravidez praticamente sozinha. Afirmou que tentou renegociar contratos diversas vezes, mas que todas as portas se fecharam, deixando-os sem saída. Foi nesse momento que uma jornalista perguntou: e onde está Yang Mei agora? A resposta veio inesperadamente. Um assistente entregou a Yulong um tablet. Com um toque na tela, o rosto de Yang Mei apareceu, transmitido ao vivo de Chongqing. Ela estava exausta, com os olhos vermelhos. As pessoas na sala ficaram em silêncio absoluto. A emoção transbordava. Mei chorou enquanto falava. Nunca quis esconder nosso filho, mas eu tive medo. Medo de perder tudo, de ele sofrer por minha causa. Eu só queria protegê-lo. Muitas pessoas na sala começaram a chorar. Era impossível ouvir sem sentir o peso de sua dor. Long enxugou discretamente as lágrimas. Se alguém deve ser responsabilizado por isso, sou eu. Não ela. O vídeo viralizou em segundos. No Weibo, hashtags dominaram a internet. Número Yulong, número Yang Mei, número Filho Secreto, número Justiça para Mei, número Proteja as Crianças. A China estava em chamas, emocionalmente, moralmente e culturalmente. Metade do país defendia o casal. A outra metade pedia explicações. Mas havia algo inegável: a narrativa deixou de ser um escândalo e se tornou uma história humana, dolorosa e profundamente complexa. Coletiva, Yulong voou imediatamente para Chongqing. Câmeras o seguiram até a casa da tia de Mei. Então veio a cena que marcou o país. A porta se abriu. Uma criança de olhos grandes e curiosos apareceu, segurando um brinquedo simples. Yulong caiu de joelhos. Desculpa. Papai chegou, murmurou ele, com a voz quebrada, abraçando o menino com a força de quem esperou 3 anos para aquele momento. O vídeo tomou conta da internet. Ninguém conseguiu ficar indiferente. Yang Mei surgiu atrás do filho, colocando a mão no ombro de Yulong. Os três ficaram ali, unidos, frágeis, emocionados. Pela primeira vez, uma família completa. As críticas começaram a se desfazer. A empatia venceu. Celebridades e ativistas se posicionaram. Mulheres do país inteiro compartilharam suas experiências de maternidade sofrida. E quando o sol se pôs sobre Chongqing naquela noite, Yulong e Yang Mei divulgaram uma nota conjunta: cuidaremos do nosso filho juntos. Com dignidade, com amor e sem mais medo. Sim, a verdade, depois de 3 anos enterrada, finalmente encontrou a luz. O país inteiro testemunhou não o fim de uma mentira traiço, mas o nascimento de uma